Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Métodos de Concentração Mineral 2 do curso técnico em mineração do IFPA Campus Belém. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a maneira de se conduzir a operação de flotação mineral. Vamos lá, então? A flotação, ela pode ser conduzida de diferentes maneiras, né? E temos aqui uma classificação de como ela pode ser conduzida. Então, nós temos a flotação direta e a flotação reversa, a flotação seletiva e a flotação coletiva. Tá? A flotação direta e a flotação reversa, a gente vai realizá-las em função de qual espécie mineral que eu vou flotar. Quando eu floto a espécie útil, eu digo que a flotação é direta. Quando eu floto a espécie de ganga, eu digo que a flotação é reversa. Em relação à flotação seletiva e coletiva, né, quando eu floto uma espécie mineral individual no minério, eu digo que a flotação é seletiva. Quando eu floto um conjunto de minerais com características semelhantes, eu digo que a flotação é coletiva. Então vamos ver aqui cada uma dessas maneiras de se conduzir a flotação. Vamos começar pela flotação direta. A flotação direta é aquela flotação em que o mineral de interesse é flotado, ou seja, é esse mineral que vai ser coletado durante o processo de condicionamento para a etapa de flotação. Então, eu vou realizar a flotação direta quando eu floto o mineral de interesse. Entretanto, existe um critério para a gente escolher qual será a espécie que será flotada, se será o mineral de interesse ou o mineral de ganga. Esse critério utilizado é o critério do teor dos minerais presentes no minério. Aquela espécie mineral que tiver com menor teor, ou com teor mais baixo, é que vai ser flotada. No caso aqui da flotação direta, né, a gente vai flotar o mineral de interesse quando ele tiver com teor, né, muito baixo no minério, menor do que os teores dos minerais de ganga presentes no minério. Então, eu vou flotar o mineral de interesse e a flotação vai ser dita direta. Né? Então, neste critério, flota-se sempre a espécie com menor teor presente no minério. Certo? Exemplos de flotação direta em minérios brasileiros, nós temos a flotação de apatita e a flotação de fluorita. A flotação reversa é aquela flotação em que a gente flota o mineral de ganga presente no minério, né? Ou flota os minerais de ganga presentes no minério. Então, quando a gente vai flotar a espécie de ganga presente no minério, a flotação é dita reversa. E quando é que a gente flota os minerais de ganga? Quando eles apresentam um teor, né, menor do que o teor do mineral útil. Tá? Então, vai ser esse o critério utilizado para se fazer a flotação dos minerais de ganga e a flotação vai ser dita reversa. Por que que a gente escolhe sempre o mineral que está em menor teor presente no minério para se flotar? Esse é um critério econômico, né? Porque o mineral que vai ser flotado, ele vai ser utilizado o reagente chamado coletor para mudar seu comportamento hidrofílico para hidrofóbico. Então, quanto maior o teor dessa espécie que vai ser flotada no minério, maior a quantidade do reagente coletor a ser utilizada. Então, quanto menor o teor do mineral que vai ser flotado, menor a quantidade do reagente coletor que vai ser utilizado, menor o custo, né, o gasto com o reagente
coletor. Daí a gente sempre flotar a espécie mineral em menor teor no minério. E aí, quando a gente flota os minerais de ganga, que se apresentam em menor teor no minério, a flotação é dita reversa. Tá? Esse tipo de flotação é adequada para purificação de minérios, ou seja, aqueles minérios que já se apresentam com um teor elevado, mas ainda não adequado, né, para outras operações. Então, vou ter que aumentar o teor do minério, né, do mineral que vai ser flotado, um pouco mais. Exemplo é o caso dos itabiritos do quadrilátero ferrífero, que se apresentam com teor no minério em torno de 60% de ferro. Entretanto, o teor adequado para as operações seguintes é de 65% de ferro. Então, faz-se uma flotação para se elevar o teor, né? Na verdade, uma purificação. E se faz também uma flotação reversa, porque esse minério de ferro ele é constituído de quartzo e hematita. Quartzo, mineral de ganga, hematita, mineral de ferro, mineral de interesse, né? E o quartzo se apresenta num menor teor do que a hematita, então a gente vai fazer uma flotação reversa, vamos flotar o quartzo ao invés da hematita, que é um mineral de interesse de ferro. Em relação à flotação coletiva, também chamada de bulk flotation, né? Ela é realizada para se fazer a flotação no conjunto de vários minerais com características comuns. Então, ao invés de eu flotar apenas uma espécie mineral, eu vou flotar um conjunto de minerais. Só que esses minerais têm que apresentar características comuns entre eles, ou seja, propriedades semelhantes entre eles, principalmente na questão da molhabilidade que é utilizada no processo de flotação. Então, quando é que os minerais, as espécies minerais vão apresentar, né, características semelhantes de molhabilidade? Quando esses minerais são da mesma classe mineral, tá? Ou seja, minerais da classe dos silicatos, minerais da classe dos óxidos, dos hidróxidos, dos sulfetos, dos carbonatos e por aí vai. Então, quando eu tenho no meu minério minerais da mesma classe mineral, né, é possível se fazer uma flotação em conjunto de todas essas espécies, né? E a flotação é dita coletiva. Então, esse tipo de flotação, na prática, aqui no Brasil, ela é muito utilizada para a flotação de minerais sulfetados, flotação de sulfeto. O outro tipo, né, é a flotação seletiva. A flotação seletiva ela é utilizada para se fazer a flotação individual de cada espécie mineral, tá, presente no minério. Ela pode ocorrer, né, a flotação seletiva diretamente no minério, ou após uma flotação coletiva, onde eu flotei várias espécies minerais, né, semelhantes, né, que apresentam características semelhantes, como, por exemplo, ter flotado um conjunto de espécies de minerais sulfetados, e após, né, eu queira separar um por um desses minerais sulfetados. Então, vou fazer uma flotação seletiva após uma flotação coletiva. Então, aqui no Brasil, esse tipo de flotação é realizada, como já falei, né, para a flotação de sulfetos. Então, após a flotação coletiva de sulfetos, é utilizada a flotação seletiva de cada um desses sulfetos. Vamos ver aqui algumas diferenças, né, entre a flotação seletiva e a flotação coletiva. Então, nós temos que a flotação seletiva direta ela é mais fácil de ser realizada do que a coletiva. Por quê? Porque eu vou utilizar diretamente, né, o coletor na espécie que eu desejo logo separar. Tá? Quando eu faço uma flotação coletiva,
para depois fazer uma seletiva, né, eu já utilizei determinados reagentes, né, coletores, para flotar esses minerais em conjunto, e depois vou ter que utilizar, para fazer a flotação individual de cada um, na flotação seletiva, outros reagentes. E isso pode ser um problema na flotação seletiva após a coletiva. Entretanto, a coletiva pode apresentar vantagens econômicas importantes, né? Quando a gente realiza primeiro a coletiva para depois fazer a flotação seletiva. Então, quando é que a gente utiliza esse tipo de procedimento, né? Primeiro uma flotação coletiva, para depois fazer a flotação seletiva individual de cada espécie mineral. Quando a liberação entre os minerais da mesma classe, ou seja, os minerais que eu desejo flotar, né? E ganga, ocorre em granulometria muito menor que a liberação entre os minerais da mesma classe. Tá? Então, quando os minerais da mesma classe, né, apresentam dificuldade, né, de separação entre eles, eu faço primeiro uma coletiva, tá? Para depois eu fazer a flotação individual de cada espécie mineral. Vamos fazer agora alguns exercícios para fixar o aprendizado da aula de hoje. Primeiro exercício. Um minério de zinco constituído de esfalerita 8% e dolomita 92% é concentrado por flotação. Que tipo de flotação deverá ser utilizada? Nós temos as opções A, flotação seletiva, B, flotação coletiva, C, flotação reversa, D, flotação direta. Nesse tipo de exercício é possível marcar mais de uma opção, né? Devemos marcar entre flotação seletiva e coletiva e entre flotação reversa e direta. Como é que resolvemos um exercício desse? Primeiro, nós temos que visualizar a composição mineralógica desse minério. No caso desse exercício, ele é um minério de zinco constituído de esfalerita, 8%, e dolomita, 92%. Primeira coisa que temos que identificar, qual é o mineral de interesse presente nesse minério. Como é um minério de zinco, a espécie mineral ela deve conter o metal zinco. Então, nós temos a esfalerita e a dolomita. Em segundo lugar, temos que identificar a composição química dessas espécies minerais. Foram fornecidos apenas os nomes dos minerais. Temos que conhecer a composição química de cada um para identificar quem é o mineral de interesse e quem é o mineral de ganga. Então, a esfalerita ela é um sulfeto de zinco e a dolomita é um carbonato de cálcio e magnésio. Então, a esfalerita vai ser o mineral de interesse, né, o mineral de zinco, e a dolomita vai ser a espécie de ganga. Em terceiro lugar, temos que identificar os teores, né? Quem está em maior quantidade, né? Maior teor presente no minério. Então, nós temos esfalerita 8%, dolomita 92%. Então, o mineral de interesse está em menor teor presente no minério. Em relação à flotação direta e reversa, né? Nós vamos fazer a flotação direta quando a espécie útil está em menor teor e a reversa quando a espécie de ganga está em menor teor. Então, quem está em menor teor nesse exercício é a esfalerita, com 8%, que é o mineral de interesse. Então, a flotação que vai ser realizada vai ser uma flotação direta. Ok? Uma flotação direta, porque o mineral de interesse, esfalerita, está presente em menor teor neste minério. Em relação à flotação seletiva ou coletiva, né, como eu vou flotar individualmente somente
a espécie útil, a flotação vai ser seletiva. Ok? Entendido aqui esse exercício? Então, ela vai ser uma flotação direta, porque eu estou flotando o mineral de interesse, que é a esfalerita, que se encontra em menor teor presente no minério. E vou fazer uma flotação seletiva, porque vou estar flotando somente a espécie individual útil, que é a esfalerita. Vamos passar para o próximo exercício. Um minério de ferro constituído de quartzo 20% e hematita 80% é concentrado por flotação. Que tipo de flotação deverá ser utilizada? Em relação à flotação direta ou reversa, eu vou flotar aquela espécie que está em menor quantidade presente no minério. Então, quem está em menor quantidade é o quartzo. O quartzo vai ser mineral útil ou mineral de ganga neste minério? É um minério de ferro. Então, vai ser um mineral de ganga, porque o quartzo é um silicato de silício. Tá? E a hematita vai ser o meu mineral útil, porque é o óxido de ferro. Ok? Então, como o quartzo, que é o mineral de ganga, está em menor teor no minério, é ele que será flotado. Então, a flotação vai ser uma flotação reversa. Flotação reversa. Tá? Por quê? Eu estou flotando o mineral de ganga, que está presente em menor teor no meu minério. Em relação à flotação seletiva ou coletiva, como eu estou flotando uma única espécie, que é o quartzo, né, a flotação vai ser seletiva. Tá? Flotando uma única espécie, flotação seletiva. Tudo bem? Ok? Vamos para o próximo exercício. Um minério de ferro constituído de quartzo 10%, feldspato 20% e magnetita 70% é concentrado por flotação. Que tipo de flotação deverá ser utilizado? Em relação à flotação direta e flotação reversa, devemos flotar sempre a espécie mineral em menor teor, né? Se é a espécie útil ou espécie de ganga. Neste caso, no minério de ferro, né, a espécie útil vai ser a magnetita, que é o óxido de ferro. E ela se encontra em maior teor, né, em maior quantidade no minério, 70%. Enquanto que feldspato e quartzo são os minerais de ganga e são minerais silicatados, tá? Que se apresentam em menor quantidade no meu minério. 20% feldspato, 10% quartzo. Tá? Então, em relação à flotação direta ou reversa, eu vou flotar aquela espécie, né, que está em menor teor, que são as espécies de ganga, feldspato e quartzo, que somados têm 30%. Então, a flotação vai ser, em relação à direta ou reversa, em quem eu vou flotar, vai ser uma flotação reversa. Por quê? Porque eu estou flotando as espécies de ganga, que se apresentam em menor teor presente no minério. Em relação à flotação seletiva ou coletiva, né, neste caso aqui, né, como são duas espécies com características semelhantes, ou seja, são da mesma classe mineral, são minerais silicatados, eu vou fazer uma flotação coletiva. Eu vou flotar os silicatos, né, em conjunto. Então, a flotação, em relação a ser seletiva ou coletiva, né, neste minério vai ser coletiva. Por quê? Porque eu vou flotar os minerais de ganga que apresentam características semelhantes. Feldspato e quartzo são minerais silicatados. Então, vou flotar conjunto de minerais silicatados e a flotação vai ser coletiva. Tudo bem? Passamos então para o próximo exercício. Um minério sulfetado, constituído de quartzo 30%, pentlandita 6%, galena 9% e dolomita 55%,
é concentrado por flotação. Neste minério, temos problema com a liberação entre os minerais sulfetados. Que tipo de flotação deverá ser utilizada? Então, em relação à flotação reversa ou direta, vamos analisar a composição mineralógica deste minério. Então, neste minério é desejado, como mineral útil, um conjunto de minerais sulfetados. Então, nós temos que identificar, dentre esses minerais, quais são os minerais sulfetados. Então, o quartzo é o mineral silicatado, é constituído de oxigênio e silício. A pentalandita é um sulfeto de níquel e ferro. A galena é um sulfeto também, só que de chumbo. E a dolomita é um carbonato de cálcio e magnésio. Então, os minerais sulfetados são a pentalandita e a galena. Então, eles que vão ser os meus minerais úteis nesse minério, enquanto que quartzo e dolomita vão ser os minerais de ganga presentes no minério. Então, quais são as espécies que estão em menor teor? São os minerais sulfetados, a pentalandita 6% e a galena 9%, enquanto que os minerais de ganga se apresentam com maior teor, quartzo 30%, dolomita 55%. Então, a flotação que eu vou realizar aqui vai ser uma flotação direta. Por quê? Porque eu estou flotando os minerais de interesse, nesse minério, que são a pentalandita e a galena, por se apresentarem em menor teor no minério. Em relação à flotação seletiva ou coletiva, eu vou fazer uma flotação da pentalandita e da galena em conjunto, porque são os minerais úteis. Tá? E também porque nesse minério eu tenho problema com a liberação entre os minerais sulfetados, ou seja, galena e pentalandita, elas ocorrem nas partículas associadas. Elas não se encontram liberadas para eu poder fazer uma flotação seletiva individual de cada sulfeto. Então, eu vou ter que flotar os minerais sulfetados em conjunto. Então, vou flotar pentalandita e galena em conjunto. Então, a flotação vai ser coletiva. Tá? Por quê? Além de apresentarem características semelhantes, pentalandita e galena são sulfetos, eles apresentam problema de liberação, eles estão ocorrendo de maneira associadas na partícula. Então, eu vou flotar galena e pentalandita em conjunto. E essa flotação vai ser uma flotação coletiva. Ok? Tudo bem? Vamos então passar para o último exercício. O minério de fosfato, constituído de apatita 70%, quartzo 10% e dolomita 20%, é concentrado por flotação. Que tipo de flotação deverá ser utilizada? Então, nós temos aqui composição mineralógica, É um minério de fosfato constituído de apatita, quartzo e dolomita. Então, dolomita, nós já vimos, é um carbonato de cálcio e magnésio, então não é constituído de fosfato, Quartzo é um silicato, tá? É constituído de oxigênio e silício. E a apatita, ela é um fosfato de cálcio. Então, a apatita vai ser o meu mineral de interesse, enquanto que quartzo e dolomita, os minerais de ganga. Quem se apresenta em menor teor neste minério? Então, quartzo 10% e dolomita 20%. As espécies de ganga se apresentam em menor teor, enquanto que a espécie útil, apatita, se apresenta com maior teor no minério, 70%. Então, a flotação aqui, em relação à reversa ou direta, eu vou fazer uma flotação reversa. Vou flotar as espécies de ganga, porque se apresentam em menor teor. A flotação vai ser reversa. Tá? Em relação a ser coletiva ou seletiva,
eu vou fazer uma flotação das espécies de ganga seletiva. Por quê? Porque quartzo e dolomita não são da mesma classe mineral. Quartzo é silicato e dolomita é carbonato. Então, eu vou flotar primeiramente o quartzo, que está em menor teor, depois eu vou flotar a dolomita, para por último flotar na verdade, separar, né, da apatita, não flotar a apatita, tá? Separar da apatita. Então, neste caso aqui, deste minério, a flotação vai ser seletiva, tá? Das espécies de ganga. Tudo bem? Entendido aqui esse exercício? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje, né? As diferentes maneiras de se conduzir o processo de flotação em relação a quem eu vou flotar, se é a espécie útil ou a espécie de ganga, né? Se eu floto a espécie útil, eu digo que a flotação é direta. Se eu floto a espécie de ganga, eu digo que a flotação é reversa. Em relação à quantidade, né, das espécies a serem flotadas, se eu floto uma espécie individual, eu digo que a flotação é seletiva. E se eu floto um conjunto, né, de espécies com características semelhantes, eu digo que a flotação é coletiva. Tudo bem? Então ficamos por hoje por aqui e nos vemos na próxima aula. Até mais.